Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala com vocês é o Hugo. Faz um tempo que eu não tenho trazido vídeo aqui no canal secundário, tá, galera? Eu tenho no final de ano é sempre complicado para nós professores, fechamento de nota, recuperação, uma porrada de coisa, ainda mais eu que sou professor de física e matemática. Sempre, eu nunca entro de férias cedo, porque meus alunos sempre ficam de recuperação, né? Mais um motivo para a gente melhorar um pouquinho aí algumas qualidades de ensino. Mas, né, ao invés disso, estão indo na contramão aí do que a gente deveria fazer, que é permitindo que o aluno agora fique reprovado em 7 matérias. Eu vou fazer um vídeo no meu canal primário sobre isso, inclusive, foi só um desabafo rápido. Eu tô trazendo um videozinho aqui, um react aqui, sobre a evolução e trajetória do sistema operacional mais odiado e amado, né? Não sei, amado eu já não sei, né? Usado pelo brasileiro, que é o Windows. Eu já uso o Windows há muito tempo, já uso o computador há muitos anos, né? Muitos que nasceram de 2010 para cá não pegaram os Windows que eu peguei, que vão passar aqui. Então, vamos dar uma olhadinha, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui que a gente tem de bom. Ainda não assisti, um amigo que me mandou, achou maneiro e me mandou. Então, tá? Já se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha o vídeo para poder me ajudar. Vamos que vamos, beleza? Ativa o sininho aí das notificações e me segue lá no Instagram, tá? E ver se eu acertei o dedinho, acertei. Meu TikTok na descrição do vídeo. Vamos que vamos e vamos dar uma olhada. Pera aí, deixa eu pular Que aqui. traziam no seu lançamento. Bom, e não dá para começar esse vídeo sem mencionar um pouco sobre a trajetória do Windows em si antes do projeto sair do papel e ser o que é hoje, que teve muita importância na indústria e foi uma das empresas que soube aproveitar muito bem as oportunidades para sair na frente das outras. Eita, E que o saudade legado dessas começa lá em telinhas, saudade de porcaria nenhuma. 1975, onde a Microsoft foi fundada pelo Bill Gates e Paul Allen, que tiveram outros projetos antes, porém perceberam que a venda de software seria o futuro e daria muito dinheiro. E realmente estavam certos, e em 1979 compraram o QDOS, né? Vamos E finalmente, depois dessa jornada toda, em 1985, temos o lançamento oficial do Windows 1.0, que foi utilizado todo o conhecimento que a empresa adquiriu no passado e aplicado aqui. Tanto que O Windows 1.0, esse eu também não sou tão velho não, tá, gente? Esse eu não cheguei a pegar, não. para vocês terem Eu noção, comecei no Windows 95. a primeira versão começou seu desenvolvimento desde 1981 e demorou todo esse tempo para o projeto final sair do papel, passando por diversas reformulações. É desse jeito mesmo, para criar a base sempre é mais difícil, e eu acho que pouquíssimas pessoas que estão assistindo pegaram essa versão, já que ela não fez muito sucesso e foi duramente criticada pela obrigatoriedade do uso do mouse, já que o MS-DOS não precisava. Dá pra imaginar uma coisa o DOS dessas, não precisava cara? do mouse. Tanto que por isso ele já vinha com um joguinho incluso chamado Reverse, também conhecido como Otelo, para você aprender a usar o mouse. E já nessa versão, o sistema trazia relógio, agenda, calculadora, editor Caraca, de olha como é texto que a e parada o clássico era... Paint que conhecemos. Pois é, Olha como é que os a parada grandes era destaques eram as navegações em janelas, já que tinham os rústica. ícones das pastas, Vamos as dizer barras de vamos usar rolagem, esse as termo. barras de menus e até as caixas de diálogos bem explicativas igual hoje. E esse carinha aí é tão primitivo, mas tão primitivo, que é muito difícil de achar material de qualidade sobre ele na internet. Comente aí se você pegou essa época, que eu acho muito difícil.
Em 1987, temos o lançamento do Windows 2.0, que visualmente era Também muito não peguei. parecido, porém trazia grandes melhorias, como a possibilidade de sobrepor janelas, o gerenciamento de memória foi melhorado Também não peguei o bastante, Windows podendo usar memória 2.0. expandida, e nesse ponto, os termos iconizar e zoom foram alterados para os até hoje usados maximizar e minimizar. Muito mais fácil, né? Com os botões para estas ações sendo colocados em cada janela. O menu de configurações foi trocado pelo clássico painel de controle. E também tivemos a estreia do Word e Excel, ausentes no 1.0. E também foi a partir daí que a Microsoft liberou para empresas terceiras poderem criar e colocar softwares no seu sistema, o que foi seguido por muitos anos até hoje. E o Windows segue basicamente a mesma receita de bolo, apenas acrescentando ingredientes novos. 3 anos depois, vemos o seu sucessor, Windows 3.0, que Também melhorava não as peguei. aplicações e foi a primeira Esse daí também não versão a peguei. ser sucesso absoluto, tanto na parte da crítica quanto do público. Todo mundo elogiou as suas capacidades e foi aí também que muita gente começou a sua jornada no universo dos computadores. Eu comecei no Contava Windows com muitas 95. novidades, tais como leitor de CDs, um novo relógio ousado, gravador de som, animações de proteção de tela e mixers de áudio. Tivemos também a estreia do jogo Paciência, que vinha incluso e era um ótimo. Nossa, eu joguei muito isso, né, em versões anteriores do Windows. Até no Windows atual que eu uso. Eu ainda não migrei para o Windows 11, tá, pessoal? Eu ainda uso o Windows 10, vou esperar um pouquinho para migrar. Né? Alguns plugins do OBS ainda não funcionam bem no Windows 11, algumas coisas que eu uso não funcionam bem ainda no Windows 11, mas acredito que até meados do ano que vem já esteja funcionando legal, aí eu vou migrar. Mas, cara, foi aí que surgiu Paciência. E aí você tem também a Paciência Spider, Campo Minado. Que isso, velho. Eu tô ficando velho mesmo. Eu usei disquete, cara. Ótimo passatempo nas horas vagas. Ou para você ficar moscando jogando no trabalho longe do seu chefe. Enquanto muitos estavam esperando pelo Windows 4.0, a Microsoft surpreendeu a todos e nomeou para o Windows 3.1 e seguia a mesma base do anterior. E pela primeira vez, você tinha a capacidade de arrastar um arquivo para o ícone de um programa para que ele seja aberto. Recurso que eu uso muito até hoje. Trouxe também as fontes TrueType, que aumentou muito o número de tipos de letras disponíveis, com até novos alfabetos, como o sistema japonês e chinês. E outro destaque era a estreia do jogo Campo Minado, um clássico absoluto que também já divertiu muita gente quando não tinha internet. Já passei muita e raiva até hoje disso aí. eu não sei jogar direito aí essa jossa, mas tem uma forma específica de saber onde a bomba está. Vale lembrar que também tivemos o Windows 3.11 e 3.2, que foram atualizações do 3.1 e incluíam pacotes de serviço mais modernos. E no caso do 3.2 era apenas uma versão simplificada para o mercado chinês. E agora sim, em 1995, o que tivemos a revolucionou. grande revolução, Foi o com o Windows SO 95. divisor de águas que parou o mundo e teve até matéria no Jornal Nacional. Uau! Imagens do futuro em monitores de alta definição. Sem sair do lugar, a viagem de carro é pura realidade virtual. A indústria da informática anuncia um recorde. Vai vender mais de 1 milhão de computadores no Brasil até o fim do ano. Boa noite. Boa noite. O Windows 95 era algo completamente novo, feito do zero e de nada lembrava os anteriores. Foi o algo pioneiro totalmente em novo diversos recursos que estão vivos até hoje, como por exemplo o menu iniciar e a barra de tarefas, que era algo incrível para a época. Cara, inovou em muita coisa. Também foi o primeiro Windows de 32 bits e reduziu a dependência do prompt de comando para a realização de tarefas. E já passou a vir instalado por padrão com MS-DOS 7.0 e não mais separado como era antes. Tirando também o Plug and Play, recursos de acessibilidade e o navegador Internet Explorer, que hoje pode ser considerado uma piada. Esse aí a gente nunca sentiu muita falta não, né? Esse aí era o navegador mais lento que... Hoje o Internet Explorer, né, que ele foi substituído pelo Microsoft Edge, né, mas antes é o que vem nos computadores hoje, no Windows hoje, é o navegador que vem.
Mas hoje a galera usa o Google Chrome e, né, para quem é gamer, o Opera GX, né? Antigamente a gente usava também o Mozilla Firefox, que era o que a gente usava para substituir, né? Você só usava eu pelo menos só usava o Microsoft, né? O Internet Explorer, isso antes de surgirem os pendrives, eu só usava o Internet Explorer para baixar e instalar o Mozilla Firefox. Depois eu migrei para o Google Chrome e aí depois para o Opera GX. Trava mais do que fita cassete em VHS, porra. mas na época era sinônimo de luxo. Era o que Inclusive, tinha, né? esse Windows tem tanta coisa pra falar que eu não vou conseguir mencionar tudo aqui. Então, dá uma olhada que eu fiz Até um vídeo descobrirem o especial Firefox. em homenagem a ele quando completou 25 anos. E tá passando aí no card e o link na descrição. Depois, pode conferir lá que com certeza você vai gostar e não vai se arrepender. Dica de ouro! Ah, e não poderemos esquecer de mencionar o Windows 95 Plus, que não se trata de um novo sistema em si, porém é legal relembrar. A primeira edição foi um aprimoramento para o Windows 95, como o nome já disse, deixava ele mais vitaminado, acrescentando diversas coisas e utilitários, como aqueles clássicos temas diferentes que conhecemos desde o Puma, da selva, do basquete, Que quando trocava de um tema O pro outro, o sombrio. computador demorava minutos. e ficava diversos muito lento. outros, no total 12 temas diferentes. Ele também incluía melhorias gráficas, como fontes de tela com suavização de serrilhado, que ninguém arraste usava de porque janela isso aí inteira ferrava, e uma versão a aprimorada do velocidade Internet do computador, Explorer né? e suporte para novos recursos de rede. E foi o primeiro a trazer o jogo Space Cadet Pinball, ao contrário do que muitos achavam que foi apenas no XP que ele deu as caras. Pô, esse joguinho é irado pra caramba, né? O Windows 98 seguiu a mesma linha de raciocínio do 95, Melhorou em muito 95, melhorando mas não apenas aspectos tanta internos coisa. e outras funcionalidades, fazendo jus Mas foi àquela um bom velha Windows frase também. de que time que está ganhando não se mexe. Quer dizer, se mexeu sim, mas pouquíssimas coisas na parte visual. Esse sistema é muito querido, já que foi o meu primeiro Windows que eu mexi lá. Eu cheguei a usar o 98 muito pouco. Aí depois do 98 veio aquela merda do Millennium. né? Mas o Millennium também não foi o pior. Foi um dos piores. Para mim é o segundo pior o Windows que tem. O pior para mim é, ainda hoje, o Windows Vista. Que o Windows horrível. Que coisa merda aquilo. Ele e o Millennium assim, podia cair no esquecimento. Mas o Millennium também teve motivo para ser ruim. Porém, o Windows Vista podia ter sido bom. Atrás e comecei no mundo da informática, assim como muitos que vão comentar aí embaixo. Dessa vez, ele tinha suporte a mais de um monitor, era mais estável, tinha recurso de avançar e voltar na navegação, e foi ele que incluiu também a barra de endereço no Windows Explorer. O suporte ao padrão USB e a leitura de DVDs também foi bastante aprimorada, já que vinha com suporte nativo agora, e também incluía o barramento AGP, usado para placas de vídeos aceleradoras 3D que estavam se popularizando na época, só que era uma facada, né? E assim como o 95, o 98 também recebeu um upgrade chamado de Windows 98 Second Edition, ou também conhecido como Windows 98 SE. Incluía suporte aprimorado a modem e placa de som. O Internet Explorer 4.0 também foi atualizado para o 5.0 e o compartilhamento de conexão com a internet foi lançado. O Direct 6.1 também foi incluído nas melhorias do Direct Sound. O Windows Media Player foi atualizado para o 6.2. A quantidade máxima de memória RAM gerenciada também aumentou, dentre outras melhorias que não daria para mencionar todas aqui. O Windows Millennium Edition é um tanto quanto polêmico e foi considerado por muitos como o pior de todos e serviu apenas como um... Não é o pior, porque foi o pior até o surgimento do XP, que porra, dá raiva só de falar do XP, mas isso aqui também irrita, né? Eu não sei se é verdade, mas rola a ideia de que, né, poucos dias antes do lançamento dele,
alguém invadiu o sistema e hackeou esse Windows, né? Fazendo com que ele perdesse muito da sua capacidade e se tornasse um Windows ruim. E ele foi lançado, né, dessa forma. Eu não sei se isso é verdade. Eu nunca parei para pesquisar a fundo isso, mas que é uma merda é. Tapa-buraco entre o Windows Tanto que 98 ele e o foi Windows rapidamente XP, descontinuado e upgrade substituído pelo Windows desnecessário 2000. que tinha como atrativo Que um melhor esse sim suporte é à bacana. criação e consumo de conteúdo, com utilitários como o Windows Movie Maker, Windows DVD Player e o Windows Media Player integrados ao sistema. Também trazia o recurso de autocompletar palavras, mas nada disso foi suficiente para salvar a reputação desse pobre sistema milenar, já que ele era muito instável e problemático. Eu tenho um probleminha. O Windows 2000 era uma variação do Millennium, que além de mais estável, contava com uma compatibilidade maior de dispositivos USB e outras coisas. E o pessoal sempre se confunde bastante entre esses dois sistemas. E para que não haja dúvida, é o seguinte: o Windows Me foi baseado na ramificação 9x, sendo o último de sua linha. 9x é um termo utilizado para sistemas que foram baseados no kernel do Windows 95. Já o Windows 2000 foi baseado na ramificação do NT, que era focado no mercado corporativo. Eu decidi não mencionar para não estender muito, mas posso fazer um vídeo sobre ele em breve. Ou seja, ambas as linhas de produtos foram desenvolvidas em paralelo para diferentes mercados, doméstico Tanto que o versus Millennium foi empresarial. substituído Mas rapidamente aqui pelo estamos 2000. focando mais na versão doméstica mesmo, por isso que eu não estou mencionando o NT. Que pouca gente usou o Millennium, porque ele não durou muito. A próxima versão foi com certeza a Aí mais veio outra popular e revolução. amada de todos. Veio outra revolução que eu acredito que até hoje tenha sido a mais usada, que é o Windows XP, que perdurou por muito. Porra, eu usei o Windows XP. Eu cheguei a usar o Vista, mas voltei pro XP em menos de 2 meses. De tão merda que o Vista é. Conseguiu ser pior que o Millennium. E eu só saí do XP quando foi para ir pro Windows 7, que foi o que superou o XP. Os tempos. Todo mundo tem um carinho muito grande pelo incrível Windows XP e por muito tempo ele foi líder absoluto no mundo da informática. Foi. E não é pra menos, porque dessa vez O Windows ele foi XP era muito desenvolvido em cima do código do NT e não dependia mais do kernel do velho MS-DOS por debaixo dos panos. O visual era uma das coisas que mais chamavam a Visual atenção lindo, e veio foi com visual muito completamente elogiado, novo. porque era totalmente customizável, podendo deixar da sua maneira, vindo com aquele marcante papel de parede de planície e o menu iniciar em verde, com a barra das janelas em azul e o botão fechar em vermelho, um absoluto clássico do Fruitinger Aero, que era uma estética muito utilizada nos anos 2000, e aqui, isso era de cair o queixo. Tirando o maior desempenho e estabilidade, não poderia esquecer de mencionar os jogos que vinham inclusos e se popularizaram por aqui. Eita, fui muito feliz no XP. Usei o XP por muito tempo. E também os papéis de parede e descansos de tela animados, que na época era sensação e todo mundo queria usar. Inclusive, eu também já fiz um especial do Windows XP para comemorar os seus 20 anos, que deu bastante acesso, o pessoal curtiu muito e você pode conferir aí depois. Então, não perde tempo depois que acaba aqui. Na próxima versão de 2007, dava para ver que a Microsoft não teve muita vista empreendedora. Não teve mesmo, não. Porra, esse daqui, meus amigos, como é que a ao lado Microsoft do Windows conseguiu Me, criar uma coisa tão merda que nem essa? O Windows Vista era lento, pesava o computador, que era uma maravilha, travava toda hora, nada funcionava nele, nada funcionava direito. Até qualquer navegador demorava minutos para iniciar nele. Era uma porcaria. é o sistema mais Pior o Windows que já criaram.
É a pior coisa que existiu na Microsoft. odiado de todos, e há quem defenda com certeza. unhas e dentes. O sistema trazia suas novidades sim, O layout como a dele nova era interface lindo, o aérea, design dele era muito lindo. bonita de encher os olhos, trazia gadgets na área de trabalho, melhorou a segurança com o Windows Defender e trouxe uma série de outras funcionalidades, como a busca instantânea de arquivos e coisas internas, reconhecimento de voz, etc. E talvez este seja um dos motivos do seu fracasso, que ele quis acrescentar muitas coisas e ser o diferentão. É. E isso deixou o sistema muito pesado Deixou e não demais. rodava nem nas máquinas com hardware mais forte da época. Travava Então, e- de Cara, nada tu- adianta ser bonito Tu podia estar com o melhor computador do mundo. O Windows Vista travava. Travava, era lento, era horrível. e trazer um monte de novidade, sendo que o básico não funcionava bem. Todo dia tem uma merda explodindo. Aí, ó. Aí dava erro, ó. Aí dava erro. Era sempre assim. Inclusive, cara. se você quiser ver outro vídeo mais detalhado, onde eu explico o motivo do fracasso do Vista e por que ele é tão odiado, E, cara, eu olhando essa tela aqui, eu fui ter o Windows Vista justamente no computador da Pose Lixo. Né? Como a gente brinca chamando a Positivo, né? Aí tu pega um computador da Positivo com o Windows Vista, é a combinação perfeita pro derrame, filho. confere lá, cheio dos merchan aqui, né? Depois que essa cagada já estava feita, a Microsoft teve que acelerar o desenvolvimento do próximo sistema para não perder a Aí posição. veio um e dos apesar de melhores, uma o jogada Windows arriscada, 7. o resultado final deu muito certo e Também consagrou fiquei a muito Microsoft tempo- de novo na liderança, já que o Windows 7 é um dos melhores Eu acho que eu fiquei mais tempo usando o Windows 7, até mais do que o Windows XP. Esse Windows foi muito bom, foi melhor, foi o que superou o XP, que o Vista não conseguiu. Aí depois veio o Windows 8, que não me encheu os olhos. Eu voltei para o Windows 7, instalei o Windows 8, não me acendeu aquela vontade de permanecer com o Windows 8, eu voltei para o Windows 7. Eu só troquei o Windows 7 pelo Windows 10. sistemas até hoje, consertando as burradas do anterior. Ele era bonito, simples de mexer, funcional, Porra, sem muitas frescuras era e rodava bem sensacional. na maioria dos PCs da Ó o época. Mozilla Firefox E esse daí aqui, ó. também foi o primeiro a desbancar o XP, já que depois de um tempo fez muita gente migrar para ele e não sair Foi. nunca mais de tão bom que era. Eu confesso que só saí mesmo para os mais novos por obrigação, porque senão estaria no 7 até hoje também. Ele é simplesmente perfeito. O Windows 7 era muito bom, cara. 3 anos depois, em 2012, a Microsoft achou que estava na hora de atualizar de novo, mas fez um lançamento bem controverso e polêmico no Windows 8, que trazia como grande novidade a ausência do menu iniciar. Ele mudou, Uau, ele que revolução, sumiu com o menu hein? iniciar. E essa Eu achei foi uma ruim de mudança mexer muito nele. radical e criticada por muitos. Na verdade, Aí o eu menu falei, não, iniciar vou voltar existia, pro- porém não da forma como conhecemos. Falei, vou E voltar quando a gente pro Windows clicava 7. nele, a tela toda era aberta, te levando para a interface metrô, cheia de retângulos e quadrados confusos. É. A ideia da empresa nessa versão era deixar o sistema mais fácil e intuitivo, principalmente para telas touchscreen que estavam se popularizando, porém não conseguiu realizar muito bem esse serviço Mas e não levou é um- para casa uma enxurrada de críticas. Mas olha só, não é um Windows ruim não, tá? Ele não trava, ele não é lento. Ele roda bem os aplicativos, os programas, né? Só que foi uma questão de você ficou... O Windows 7 era tão bom que a realidade era que a galera não queria sair, na verdade, do Windows 7 e começava a achar defeito pro Windows 8. Eu fui um que fiz isso. Mas depois eu pensei, eu tenho que admitir, o Windows 8 não é ruim. Outras novidades bem-vindas foram a inclusão da Microsoft Store para você baixar e Foi ali que comprar seus nasceu a aplicativos Microsoft igual no Store, Android, beleza. iOS, esse tipo de coisa. Aceitava dispositivos USB 3.0 e NFC, além de ser mais veloz que o anterior em quase tudo, por incrível que pareça.
E no ano seguinte, a Microsoft tentou contornar a situação lançando o Windows 8.1, que estava disponível como uma atualização gratuita para os usuários do Windows 8, onde trazia de volta o menu iniciar para usuários que não conseguiram se adaptar à mudança. Esse foi um ponto muito acertado. Ele também deu ao usuário a opção de escolher qual seria a interface padrão do sistema, a nova ou a clássica com mais opções de personalização, e também deu uma enxugada nos aplicativos e programas inúteis. Mas tirando isso, ele estava com a mesma cara e nem pode ser considerado uma versão totalmente nova, mas sim um upgrade apenas melhorando elementos internos. Trazia a adição de novos aplicativos na interface metrô, integração com o OneDrive e Internet Explorer 11, que era totalmente dispensável, né? Foi no Windows 10 que tivemos o foi no Windows 10 que o Internet Explorer foi substituído pelo Microsoft Edge. surgimento de um lindão chamado Windows 10. Aí E esse esse é o que eu sim uso até foi um hoje. acerto bem grande da companhia Foi o que em quase superou o todos 7. os pontos e se tornou líder de mercado novamente, ultrapassando o Windows 7 pouco tempo depois. Ele trazia o menu iniciar completo novamente, do jeito que a gente gostava. E Microsoft, por favor, nunca mais ouse mexer ou tirar esse botão novamente. Ai! Eu tô brabo, mano. A interface recebeu revisão e ficou mais tradicional e clean. A grande novidade da vez era a Cortana, assistente pessoal baseada em inteligência artificial que poderia ser acionada com comandos de voz. E no começo foi bem legal, porém, futuramente caiu em desuso. Esquecida. E o Eu, por pessoal exemplo, nunca usei. desabilitava. E já comente aí se você ainda usa ela nos dias de hoje. Outro motivo do sucesso do Windows 10 era que ele estava sempre em constante evolução, tanto que a Microsoft disse que ele seria o último sistema operacional e ficaria apenas atualizando e melhorando. E realmente evoluiu muito se comparar o lançamento lá de 2015 no começo para futuramente. Foi uma mudança bem radical e ele rodava a maioria dos Então, não é à toa. Ele foi lançado em 2015. Não é à toa que só agora em 2025 ele foi descontinuado, 10 anos depois. Ele não duraria tanto se ele não fosse um bom Windows. Então ele conseguiu superar o 7. programas e jogos tranquilamente com grande compatibilidade. Chegando então até o recente momento, temos o Windows 11 e tem a proposta de manter o legado do antecessor, porém ainda precisa melhorar muito, já que tivemos diversos problemas de compatibilidade, erros de travamentos, mas que estão sendo resolvidos. O Windows 11 não é um grande upgrade em comparação com o antecessor. Novamente, ele melhora mais a parte do visual, e o pessoal até brinca, fala que é o Windows cosmético, os ícones foram trocados, menus alterados e outras coisas. Ele também tem uma aparência e utiliza uma interface bem minimalista, ainda mais que o Windows 10. Inclusive, para finalizar, também vou recomendar o vídeo onde eu faço uma análise completa e falando se vale a pena ou não atualizar o seu computador para ele. E eu digo que ele vai começar a valer a pena de 2024 para cima e olha lá, tomara que... Hoje já tá valendo a pena. Eu ainda vou esperar mais um pouquinho, mas hoje já tá valendo a pena. Até porque vai chegar um momento, galera, que, o Windows 10 agora parou de receber suporte. Então vai chegar um momento que vários programas não vão mais funcionar no Windows 10 porque ele não está recebendo mais atualização. Então tu vai ficar com uma máquina ultrapassada se você não fizer o upgrade. melhore bastante, né? Porque assim, nós consumidores que se beneficiamos. E bom, pessoal, essa foi a evolução completa e a trajetória. Cara, foi bacana. Parabéns pro canal. Foi bacana ver... ver passar por todas as etapas do Windows. Eu tive quase todas, praticamente. Até aquelas que eu não usei com frequência, eu cheguei a instalar em algum momento. Tirando o Windows 1.0, 2.0, 3.0, 3.1, MS-DOS, essas coisas que eu não tive. Comecei no Windows 95, do 95 em diante, né? Eu tive acesso a todos esses Windows.
seja em computador em casa mesmo, seja numa lan house da vida. Pô, fiquei mais com o XP. O que eu mais usei foram 95. Não, 95 nem tanto. Mas foi XP, 7 e agora o 10. Né? O Windows 10 Pro. Mas eu vou migrar para o Windows 11 logo, logo. Né? Porque só estou esperando ele começar a receber mais algumas atualizações e vou migrar para ele logo, logo. Mas é isso aí, galera. Tamo junto. Só vem. Galera, fui!